Você já entrou num cemitério e sentiu aquela sensação estranha, como se o ar ficasse mais denso, o ambiente mais silencioso que o normal, e os seus pensamentos começassem a flutuar por lembranças que você nem sabia que estavam ali? Pois é, isso não é só impressão. E é o que vamos abordar no vídeo de hoje, então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa evoluir conosco. Conto com você. Segundo diversas correntes espiritualistas e a própria doutrina espírita, os cemitérios são lugares onde pulsa uma energia espiritual muito intensa. E não estamos falando apenas de assombração de filme. Estamos falando de magnetismo, de campo vibracional, de presenças sutis que atuam em níveis que a maioria das pessoas não enxerga. Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo no que realmente acontece nesses espaços sagrados e temidos, trazendo a visão do espiritismo kardecista, da Umbanda e de correntes espiritualistas que enxergam além do véu da matéria. E no final, você vai entender por que não se deve brincar com a energia dos mortos e por que o respeito e a vibração são fundamentais ao pisar num solo de descanso eterno. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas abre um portal de compreensão. Por que os cemitérios são lugares tão carregados energeticamente? A resposta está na combinação entre o magnetismo residual dos corpos, a energia emocional dos que ali choram suas perdas e a presença espiritual que naturalmente se acumula nesses locais. De acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, quando o corpo físico morre, o espírito se desprende, mas nem sempre de forma imediata. Em muitos casos, o perispírito, essa espécie de corpo sutil que conecta o espírito ao corpo físico, ainda permanece impregnado de sensações da vida material, inclusive de dor e confusão. Isso acontece especialmente quando a morte é repentina ou traumática. E adivinha onde esses espíritos perturbados acabam se concentrando? Nos cemitérios. Lá, eles se juntam a outros em vibração semelhante, criando um campo magnético denso, pesado, que pode ser sentido até mesmo por quem não tem mediunidade desenvolvida. E por que sentimos tanto isso quando estamos ali? Porque o nosso campo vibracional entra em contato direto com esse ecossistema espiritual. Sabe aquela sensação de que o tempo passa mais devagar dentro do cemitério? Não é só poesia. O tempo espiritual funciona diferente. E ao entrar num local como esse, há uma espécie de desaceleração vibracional. Espíritos desencarnados, principalmente os que ainda não se desprenderam totalmente da matéria, permanecem nos arredores de seus corpos, muitas vezes presos a lembranças, apegos ou simplesmente sem entender que já partiram. Na Umbanda, por exemplo, os cemitérios são vistos como portais. Lá, trabalham entidades como os Exus Caveira e os Exus das Almas, que são guardiões desse limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Essas entidades não são do mal, como muitos pensam, muito pelo contrário. Elas cuidam, orientam e muitas vezes recolhem os espíritos que ainda vagam confusos, auxiliando no seu encaminhamento. Agora pensa comigo. Se num cemitério há uma mistura de espíritos em transição, de entidades guardiãs e de familiares vivos despejando emoção em cada visita, o campo magnético desse lugar vira quase um caldeirão espiritual. É por isso que médiuns e sensitivos costumam sentir dores de cabeça, tonturas ou até tristeza ao visitar esses locais. Isso não quer dizer que o cemitério é um lugar ruim.
mas sim que ele é espiritualmente carregado. E essa carga pode tanto atrair quanto repelir, dependendo do seu estado emocional e da sua vibração. Uma pessoa em equilíbrio, centrada, pode passar por ali com serenidade, mas alguém vulnerável, deprimido ou com raiva pode acabar absorvendo energias que não são suas. Na doutrina espírita, isso é explicado pelo conceito de sintonia vibracional. Semelhante atrai semelhante. Ou seja, se você está em baixa, sua sintonia se alinha com a de espíritos também em desequilíbrio e pronto, está feita a conexão indesejada. Muita gente pergunta, mas o espírito não vai direto para o plano espiritual? E a resposta é, depende. Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, esse processo de passagem varia muito conforme o grau de evolução do espírito, seu apego à matéria, seu entendimento da morte e até mesmo as condições emocionais da sua despedida. Espíritos mais elevados conseguem se desprender quase instantaneamente, sendo acolhidos por mentores e levados para planos superiores. Já espíritos materialistas, revoltados ou com medo da morte, permanecem vagando nas imediações dos seus corpos, muitas vezes nos cemitérios. E mais, espíritos que viveram com culpa, ódio ou desejos não realizados também têm dificuldade de se desapegar do mundo físico. Por isso, a prece pelos mortos é tão importante, ela atua como uma ponte vibracional que ajuda o espírito a encontrar paz e seguir seu caminho. Na Umbanda, existe até o que se chama de trabalho de limpeza em cemitério, que nada mais é do que um ritual de descarrego e auxílio aos espíritos sofredores que ainda estão ali presos. Esses trabalhos são realizados por médiuns preparados, sob a orientação de guias espirituais, e servem para libertar essas almas da sua condição de estagnação. E não, isso não é superstição, é prática energética. Há terreiros que realizam oferendas nesse ambiente não para chamar entidades do além, mas para oferecer luz, força e alimento vibracional aos que ali estão. Isso mostra o quanto a espiritualidade entende o cemitério como um ponto de passagem, um limiar entre dimensões e não um fim. O que para muitos é apenas um lugar de luto e saudade, para quem tem olhos espirituais, é também um campo de batalha vibracional onde luz e sombra disputam território e onde o amor, o perdão e a oração são ferramentas de cura e libertação. É por isso que todo cuidado é pouco ao visitar um cemitério. Não basta levar flores, é preciso levar energia boa, oração e respeito. Existem pessoas que, ao saírem de um enterro, sentem-se completamente drenadas. Outras passam a ter sonhos estranhos, pesadelos ou sensações de presença em casa. Isso pode acontecer quando a pessoa, emocionalmente abalada, estabelece sem querer um vínculo com algum espírito ali presente. E veja, não é possessão, não é filme de terror, é conexão vibracional. No Espiritismo e na Umbanda, fala-se muito sobre a importância do fechamento de corpo, que nada mais é do que uma proteção energética que impede esse tipo de ligação indesejada. Seja por meio de oração, defumação, banho de ervas ou rituais específicos, o importante é manter sua vibração elevada e não sair de um cemitério com o coração pesado. Se você entrou em contato com energias que não são suas, purifique-se. Simples assim. Mas será que os cemitérios guardam apenas tristeza e sofrimento? Não necessariamente. Quando frequentados com consciência, esses lugares também podem ser espaços de reconciliação espiritual. É comum, por exemplo, que familiares recebam sinais dos entes queridos durante uma visita ao túmulo, às vezes um arrepio, uma brisa inesperada, uma paz repentina. Isso não é ilusão.
Espíritos mais evoluídos, mesmo que já estejam em planos superiores, às vezes se aproximam para acolher aqueles que deixaram na Terra. A visita ao cemitério, nesse contexto, se transforma num encontro sutil entre mundos e pode ser profundamente curadora. Quando você se aproxima de um túmulo com amor, gratidão e fé, você cria um campo vibracional que ultrapassa a matéria e chega até o espírito. É como se sua prece fosse uma carta energética que chega direto nas mãos do seu ente querido. E isso tem um valor imenso no plano espiritual. Por outro lado, há quem use os cemitérios de forma irresponsável, achando que pode fazer brincadeirinhas com os mortos. Gente que vai à noite gravar vídeos, provocar entidades, acender velas sem consciência do que está invocando. Isso, além de desrespeitoso, é perigoso espiritualmente. O cemitério não é palco de diversão, é um território sagrado. Quem acessa esse espaço com zombaria ou imprudência pode acabar abrindo portais para energias desequilibradas. Não é à toa que tantos relatos de obsessão espiritual começam com uma visita despretensiosa ao cemitério. É preciso lembrar que onde há morte, há transição, e onde há transição, há portais. O cemitério é um ponto de cruzamento entre dimensões, e cada atitude ali tem consequências vibracionais reais. Por isso, o respeito não é só uma questão de educação, é autoproteção espiritual. Em resumo, o cemitério é um local de repouso físico, mas de intensa movimentação espiritual. Ele reúne energias de todas as naturezas: amor, dor, saudade, revolta, esperança, espíritos em transição, entidades guardiãs e pessoas vivas com seus sentimentos à flor da pele. É um ambiente que exige presença, consciência e conexão com o sagrado. Não se trata de ter medo, mas de ter responsabilidade. A vida continua após a morte, e os que partiram continuam ligados a nós por laços invisíveis, que vibram através da oração, do pensamento e da energia. Quando você pisa num cemitério, você entra num espaço de passagem, onde o véu entre os mundos é mais fino e onde cada pensamento é uma semente energética. Plante luz, plante respeito, e você colherá paz dentro e fora do plano físico.